Desde já, boa noite a todos. Quer a organização, a quem agradeço amavelmente o convite que me fizeram para poder partilhar pouco do que sei convosco e também, certamente, a todos os presentes e que possam estes ser momentos em que possamos, portanto, partilhar conhecimento e, acima de tudo, ideias para o futuro. Só para fazer um acrescento à minha apresentação, eu deixei em branco por isso mesmo. Não querendo fazer publicidade, também tenho alguma ligação familiar à área tanto das vinhas. Este sou eu, portanto, já com 5 anos no meio da vinha, que tínhamos portanto, uma pequena vinha de família, mas que, portanto, com 18 anos já ao vir para a universidade e depois de todos os outros filhos criados, acabámos por nos desfazer da vinha, porque os meus pais sozinhos não davam conta do recado. Peço também já perdão pelo seguinte, nós estamos a debater o tema dos vinhos biológicos. A minha especialização vai da vinha até à uva, de vinhos percebo pouco e, perdoem-me a heresia, mas portanto, nós, a vinha que tínhamos de família, se alguém estiver interessado em diversificação de produtos, se quiser um dia fazer a experiência, isto que está aqui não é vinho, isto é sumo de uva, sem qualquer tipo de conservantes. E, portanto, este copo mais límpido que está aqui, a fotografia foi tirada há 2 dias e é uma garrafa que tem cerca de 20 anos. Este, um pouco mais baixo, tem cerca de 5 anos e foi a última vez que fizemos por graça, por manter esta questão na família. Só, já que estamos falando de produtos biológicos, a vinha não era tratada dessa forma, mas sim, portanto, é algo, só por curiosidade, que é possível ter sumo, não a partir de concentrado, mas, portanto, sumo da uva, sem qualquer tipo de conservante e mantendo todas as propriedades ao longo de muitos anos. Tive uma pequena experiência internacional que me deu, portanto, um certo impulso, como se calhar se deram conta na minha apresentação. Eu tenho um percurso académico e nem sempre na vida académica nós podemos escolher uma linha de investigação, por vezes estamos dependentes de projetos comunitários, de linhas científicas dentro da própria universidade, e então portanto, foi para mim útil esta experiência porque me deu portanto, um boost inicial, um forcing inicial para entrar nesta área da viticultura de precisão. Tive a oportunidade de estar portanto, no Pacific Northwest National Lab, portanto, no estado de Washington, mas portanto, linha do Pacífico, fronteira com o Canadá, onde pude trabalhar com diferentes plataformas de drones. Tive o privilégio de trabalhar com um drone destes. Os militares, pelas causas erradas, têm dado muito boas coisas à ciência e à sociedade. Portanto, estão a ver aqui, isto era um drone que foi usado na Primeira Guerra do Iraque, ainda quando não se ouvia falar disso, e foi agora convertido para a ciência e tive, portanto, o privilégio de instalar apenas para a fase de testes, porque isto não é a plataforma correta para isto. Temos aqui uma primeira câmara para usar para a agricultura, apenas para a fase de testes, e pude estar ali com a equipa de engenheiros fazendo esta instalação. Apenas mais umas fotos. Portanto, o controle deste drone tem que ser pilotado por 2 pilotos com tanto o piloto de aviação civil, não serve tanto qualquer outro tipo de licença. Muito bem, a viticultura de precisão, já todos percebem isso. Tenho aqui pequenas imagens de uma corraleta e uma vinha aramada. Portanto, a viticultura de precisão, no mundo em que estamos hoje, em que é preciso maximizar recursos e reduzir os custos e os gastos, estamos a chegar a um ponto de que, por vezes, chegamos ao micromanagement, portanto, a gestão passa a ser quase ao indivíduo, videira a videira. Temos aqui algumas plataformas, eu vou tentar passar rapidamente para não ultrapassar o tempo. Temos, portanto, desde satélites a aviões. Aqui está, portanto, um helicóptero pulverizador, portanto, com os reservatórios que levam, portanto, no total dá tais 25 litros para aplicar pulverização. Drones de asa fixa, de rotores, este é o mais pequenino, são 4 motores, podem ter 6, 8, 12 por aí fora, ou pode ser simplesmente um dispositivo que captura imagens no cimo de uma vara. Okay?
Peço desculpa. Aqui é assim, portanto, a detecção remota pode parecer um nome pomposo, mas não passa nada mais nada menos do que a captura de uma imagem na vertical, portanto, e neste caso associado às vinhas. Temos aqui alguns dispositivos básicos, portanto, estes são os utilizados por pequenos produtores e drones de menor dimensão, onde temos uma câmara que nos dá 2 ou 3 bandas de informação, 2 ou 3 cores, simplificando, outras que dão 5, mas podem ser usadas em conjunto dão 10, e depois estas são o que eles chamam de kernel, que, portanto, é possível manipular os comprimentos de onda a capturar, portanto, individualmente. Muito rapidamente explicar o que é, qual é que é o princípio que está por trás da detecção remota. Portanto, isto é o espectro solar, portanto, temos as radiações todas aqui embaixo deste gráfico, e podemos ver aqui todas as cores que o olho do ser humano consegue distinguir, que são apenas esta pequena porção, aqui, no meio de toda esta radiação. Ora bem, tudo o que existe à face da Terra reage à radiação solar. E descobriu-se já há muitas décadas de que as folhas reagem de forma diferente de outros objetos à luz. Então sabemos que a absorção da cor azul por parte da clorofila é baixa, a cor verde, perdão, a absorção é grande, mas estamos agora aqui a falar, isto é a refletância. Vou explicar já no slide à frente o que é exatamente a refletância, mas portanto vemos que a cor azul gera menor refletância, a cor verde maior, a cor vermelha menor, e depois temos aqui o que eles chamam o espectro perto do infravermelho, que vão-me ouvir falar várias vezes hoje no NIR, okay? Que é, portanto, Near Infrared. E as plantas, todas elas, seja que planta for, reagem muito à radiação neste comprimento de onda. Ora, o princípio que está por trás de tudo isto é o seguinte: uma folha morta reemite muito pouca energia em todas as bandas, o azul, o verde, o vermelho ou o tal NIR de que vos falei. Uma folha sob stress, não sabemos que tipo de stress, mas sob algum stress, a cor verde reflete com mais energia e o NIR com um pouco mais, mas anda aqui muito perto dos valores de energia do verde. Uma folha saudável, temos, portanto, o azul e o vermelho mantêm a mesma radiação, a mesma emissão de energia, o verde é um pouquinho superior e aqui o NIR sobe muito nos valores. Este é o princípio básico da detecção remota, aplicada não só às vinhas, mas a todas as plantas no geral. Portanto, tudo o que tiver clorofila reage desta forma. E foi aí, portanto, que surgiu a oportunidade de poder monitorizar as plantas na vertical, recolhendo imagens, portanto, de cima. Temos aqui algumas aplicações, são muito simples, há muito mais, eu queria só abordar aqui algumas. Portanto, a monitorização das áreas de exploração. Monitorização, assim, eu, como também já foi referido, trabalho há muitos anos com mapas e sempre gosto de ter tudo representado sob a forma de um mapa. E, portanto, a detecção remota é excelente para fazer um mapeamento de áreas, ter áreas bem definidas e, principalmente, produtores que, por vezes, aqui nos Açores acontece, têm propriedades em sítios diferentes e, com os mapas, é sempre mais fácil portanto, fazer essa monitorização. E depois temos, se calhar, o principal, que é o cálculo de índices vegetativos. Vou falar apenas aqui hoje dos dados, estes nomes, se calhar, pouco interessam, mas são os mais usados, que é o NDVI e o EVI. Já vamos ver um pouco mais à frente o que é que são. Permitirá a identificação de zonas ou videiras que apresentem menor vigor, e o seu oposto também, de maior. Identificação de zonas ou videiras sob stress hídrico, identificação de zonas ou videiras com déficit de minerais, identificação de zonas ou videiras doentes. Bom, estes últimos 4 são exatamente a mesma coisa, porque já é uma tecnologia excelente, mas ainda está em desenvolvimento e certamente no futuro terá grandes melhorias. Porque o que nós conseguimos para já na prática é saber se uma videira é saudável ou não
com base nas suas folhas. Ainda não conseguimos saber ao pormenor se é por falta de minerais, se é por falta de água, se é por praga ou doença. O que sabemos é que há um problema naquela zona. Já começam a existir soluções um bocadinho diferenciadas, mas ainda trazem altos custos monetários. Temos aqui uma outra opção, que são os satélites, que aparente é muito boa. Portanto, eu aqui refiro o Sentinel-2, que é, portanto, é a constelação de 2 satélites da Agência Espacial Europeia, da ESA, e passam por cima dos Açores, portanto, passam não à volta de todo o mundo, mas captam dados dos Açores uma vez por semana. Okay? E têm uma grande vantagem, que são totalmente gratuitos e estão disponíveis para qualquer pessoa poder descarregar e trabalhar com eles. Mas temos alguns constrangimentos. Bom, para quem tiver uma noção espacial e conseguir ver ali, ter ideia de como é a vossa ilha, isto é, portanto, uma pequena porção da zona aqui da criação velha. E eu escolhi esta imagem por causa de um dos problemas que temos com as imagens de satélite nos Açores, que é óbvio, todos vocês sabem, que é isto que está aqui. Não é? As nuvens. Conseguir captar imagens sem nuvens nos Açores tem sido quase impossível. Posso dizer-vos que no decurso destes meus últimos 4 anos de trabalho, por ano, eu consigo, se calhar, 5, 6 imagens em que é possível trabalhar a zona das vinhas e não todas de uma vez, por causa deste problema. E é que além das nuvens, vem aqui este sombreado mais escuro, portanto é a sombra das nuvens, ou seja, todos os dados aqui de baixo não se pode trabalhar com eles. Mas existem outras soluções, existe um outro satélite gratuito que é, portanto, que é com o LiDAR, portanto, que é radar, que não interessa se tem nuvens ou não, mas pode ser utilizado para fazer um cálculo da biomassa, mas temos ainda um ligeiro problema precisamente com a corraleta, porque gera muito ruído e, por vezes, portanto, quando formos fazer os cálculos, o que achamos que é biomassa, portanto, área de folhas, de videira, é também de pedra, porque estão muito próximos e os limites são, por vezes, difíceis de perceber. Muito rapidamente, só aqui 2 exemplos. O tal NDVI de que vos falei. Estes índices que vou falar hoje são aplicáveis a satélites. Eles foram todos criados, praticamente, para serem usados com dados de satélite e foram adaptados aos drones. Okay? O NDVI, portanto, o nome é Normal Derived Vegetation Index, e é um valor que varia, portanto, com qualquer índice entre -1 e 1, onde os valores superiores a 0,24 indicam que é vegetação. Apenas isso. Não diferenciamos ainda o tipo de vegetação. Embora depois há outras técnicas que o permitem, isto tem sido muito utilizado, principalmente em floresta, mas também já é utilizado em agricultura. Por exemplo, nos Açores é muito fácil distinguir o pasto da floresta e da zona das vinhas. Okay? Portanto, e quanto maior for o valor acima de 0,24, por assim dizer, maior será o vigor, neste caso, das videiras. Temos aqui algumas, vocês podem ver aqui, que se consegue perceber alguns dos muros. Este é um outro índice, o Enhanced Vegetation Index, que funciona da mesma forma, mas portanto, os valores são entre 0,2 e 0,8. Porquê é que se passou a usar este e não se usa o NDVI, que é aquilo que toda a gente fala na bibliografia? Por experiência, ao longo de décadas, e eu pude comprová-lo aqui nos Açores, um voo feito com um drone, calculando o índice anterior, o NDVI, o voo no final de julho ou no final de agosto, os valores são exatamente iguais. Ou seja, a informação que conseguimos recolher das folhas, das videiras, atingiu o valor máximo que é possível distinguir. Okay? Então foi criado o EVI para precisamente permitir essa situação, em que há sempre um valor máximo do vigor, da refletância das plantas, mas permite-nos perceber se há evolução até valores mais altos. Consegue distinguir os valores de topo. Temos também este, portanto, o Moisture Index, portanto, um índice de umidade, em que aqui nos Açores é fácil de perceber. Estava a ver se o meu apontador, às vezes trabalha, outras vezes não. As zonas que vemos aqui a vermelho e a amarelo são
zonas de rocha ou solo nu. Algumas outras de beija verde, que são zonas de stress hídrico. Como podem, se lembram da imagem, é sempre a mesma zona. Estão a ver os dados aqui estragados. Esta zona aqui a dizer que está em stress hídrico não é, são as nuvens. Okay? Portanto, todos estes dados são inutilizados. E depois as zonas a azul escuro, quer dizer que existe pelo menos grande quantidade de água à superfície, que aqui pode também estar associado, portanto, aos elevados índices de umidade e, precisamente, muitas vezes com a floresta e pasto, dão valores logo muito altos. Bom, este foi o dispositivo que eu utilizei durante o meu doutoramento. É um drone dos mais baratos. Isto para dizer que um dos objetivos também, além de aplicar a detecção remota e a utilização de drones nos Açores, foi tentar fazê-lo com a perspectiva do low cost. Porque às vezes, o low cost normalmente produz resultados menos fiáveis e de menor qualidade, mas é também a forma de criar metodologias que permitam, muitas vezes, a qualquer produtor, mesmo sem grandes dimensões, poder adquirir material, portanto, a um custo razoável e conseguir tirar alguma informação daí. É claro que existem soluções muito mais caras, com muito melhores resultados, mas, se calhar, vamos falar disso um pouco mais à frente, não será possível, se calhar, a um produtor individualmente ter este tipo de material. Portanto, o drone que eu tenho, eu utilizei 3 câmaras e fui fazendo a comparação entre elas. Uma delas é esta que está aqui, que nós chamamos RGB, que é uma câmara normal, que simula aquilo que o olho do ser humano vê, e denominamos por RGB, a câmara visível, e, obviamente, conseguem reconhecer este tipo de paisagem. A foto desta zona foi escolhida assim, precisamente, isto é, nos Biscoitos, na Ilha Terceira. Um dos desafios é, precisamente, a não uniformidade da vinha em algumas zonas nos Açores. Não é? Onde numa área muito pequena temos vinha aramada, temos uma vinha nova da adega com uma espécie de corraleta muito grande com muros baixos que tem tido pouco efeito. A corraleta aqui, portanto, um pouco mais apertada e com aquele corraleta tipo em que portanto, a videira está, o solo está a cerca de 1 metro, às vezes 1,20 m da superfície onde nós andamos, naqueles buracos cavados na rocha, e aqui deste lado a corraleta, mas com solo normal. Portanto, aqui com rocha e aqui com solo. E tudo isto traduz grandes desafios depois no estudo. Temos aqui, portanto, isto é a imagem depois de processada, o tal índice que eu referi, o NDVI. Pouco mais a dizer, aqui a conversa é igual aos anteriores, mas para vocês verem o aspecto disto. Agora, eu refiro que há aqui, portanto, uma câmara que é esta OCN. Isto são denominações, são siglas que pouco interessam. As imagens desta câmara respondem a comprimentos de onda diferentes das do NIR apresentado anteriormente. E vão ver aqui, portanto, alguns, eu depois vou comparar mais à frente, alguns dos desafios que existem por comprar câmaras diferentes. Muito bem, temos agora aqui a comparação entre as duas câmaras, a tal OCN que vos referi e o NIR. Esta câmara NIR é uma tecnologia mais antiga e esta a OCN é uma tecnologia mais recente e que, segundo o fabricante, melhorava muito a qualidade dos dados, porque conseguia eliminar tudo o que era solo, portanto, tudo o que é cor castanho, castanho avermelhado, ele conseguiria melhores resultados. O que é que aconteceu aqui nas vinhas lá nos... Temos aqui esta vinha aramada, que é relativamente recente, e o produtor cobriu com bagacina vermelha. Ou seja, o vermelho foi logo bem distinguido pela câmara, conseguimos eliminar os valores do solo e reconhecer relativamente bem tanto as videiras aramadas. Aqui deste lado a corraleta, estão a ver, é rocha, mas tem aqui estes valores que a imagem conseguem comparar deste lado. Aqui o solo bem definido foi retirado, na câmara nova o solo rochoso dá-nos cabo dos dados. Mas a vinha aramada, deste lado, com bagacina vermelha, para nós eliminarmos o solo, eliminamos também uma grande parte da vinha que foi aramada. Estes são os desafios que nós encontramos ao longo destes últimos 4 anos de trabalho. Peço desculpa.
Depois temos a questão dos dados biofísicos, é só para dizer que nós temos na universidade, não é para estar a vender-nos, mas para referir que temos o know-how, temos algumas questões de hardware técnico que disponibilizamos e a universidade está ao dispor da população dos Açores para todo o tipo de trabalho que quiser. Eu vou ter que avançar rapidamente, porque o meu tempo já está a esgotar. Este quadro é só apresentado para dizer que neste trabalho foram feitos apenas 3 voos com recolha de dados no solo para validação, em 3 momentos, portanto, antes do pintor, depois do pintor. O depois do pintor é quando se vê mais ou menos, quando cerca de 80% da vinha já está na fase do pintor, e depois perto da vindima. Peço desculpa, às vezes. Ups. Ok. Houve aqui uma outra situação, nós tentamos, como eu referi, aplicar técnicas baratas. Há algo que também é usado muito da detecção remota, que é definido pelo Leaf Area Index, e que nos traz um problema que é, portanto, como sabem, as videiras têm as folhas todas sobrepostas, umas com ângulo, outras sem ângulo, e isto é um índice que nos diz, portanto, estima a área das folhas e assim induz que há um vigor maior ou menor consoante essa área. Esta técnica usada, muito simples, isto é um colega meu que me fez o trabalho enquanto eu estava nos Estados Unidos. Vocês não conseguem ver, isto é uma placa de acrílico, que custou 2 euros nos desperdícios lá numa loja. Onde, com um quadrado com uma área definida, e depois fotografada, é feita uma fotografia, e depois há o software que nos diz a área exata de cada folha com base na área deste quadrado. Isto é que é extremamente simples, o software ainda por cima é gratuito. O que é que isto melhora? É que nós conseguimos fazer, numa única videira, medimos várias folhas e extraímos a área real e adaptamos o lay à área real e não à área estimada das folhas que estão sobrepostas, inclinadas, umas sobre as outras. Estes são os dados, aqueles outros foram dados recolhidos para validar o índice lay com base nos satélites. Estes são alguns dos dados recolhidos para validar os dados das imagens recolhidas por drone. Tem-se aqui só alguns, portanto, são cerca de 60 pontos de amostra. Isto tem que ser tudo feito no mesmo dia. Portanto, são apanhadas folhas das videiras para calcular a matéria seca, umidade, matéria orgânica, a quantidade de carbono, cálcio, fósforo, magnésio, potássio. Estes compostos orgânicos que são mais ou menos comuns, mas que depois são usados para retirar vários índices e para fazer diferentes análises. Temos também a medição de clorofila in loco e depois o BRICS, sabem certamente o que é, mas foi medido apenas 2 vezes, portanto, a seguir ao pintor, só para se ter uma ideia, e exatamente antes da vindima. Fizemos também, portanto, a medição dos solos, com amostras compostas, porque é algo também importante, mas, portanto, estão a ver o que é a nossa corraleta. Esta vara para recolha de solo tem quase cerca de 1,5 m e aqui tem cerca de 30 ou 40 centímetros acima da linha das rochas, daí também um pouco a dificuldade de se trabalhar em corraleta. Aqui a estação meteorológica está a ver. Hoje em dia não se consegue, por assim dizer, há várias dimensões, mas para praticar agricultura de precisão temos que ter acesso aos dados climáticos em tempo real. Eu já estendi o meu tempo, vou ter que terminar. Referindo só aqui os custos, muito por alto, os valores de um drone podem ir, isto deixou de trabalhar, de 500 a 250 mil euros. Os sensores, aquelas pequenas câmaras, de 1.000 euros a 16 mil, ainda há mais caras, mas esses já são para outro tipo de níveis. O software para fazer processamento das imagens, há várias modalidades, 250 por mês ou 3.000 euros num pagamento único, e isto começa aqui a deixar algumas pessoas, se calhar, a achar que isto é uma tecnologia que não é para eles, porque, na minha opinião, isto tem que ser feito de forma cooperativa. E este tipo de tecnologia aplicado e produzir resultados para diferentes produtores ao mesmo tempo. Isto passou a ser novidade este ano, há um seguro agora obrigatório, há uma licença obrigatória, que não era necessária até o início deste ano. Eu falei aqui em 50 hectares, é um bocadinho... Estes 50 hectares, isto agora com base na vinha em corraleta, okay? Porque tem menos pés de vinha por a mesma área quando falamos numa vinha
aramada. E depois ainda há o risco de perda ou de queda de um drone. Posso dizer que o meu, nestes 4 anos, só caiu 2 vezes, e numa das vezes posso dizer que fui preso, porque alguém fez queixa de que eu andava a passar com o drone por cima da casa. Felizmente, estava tudo licenciado com a Autoridade Nacional da Aeronáutica e tudo se resolveu. Mas pode haver este tipo de constrangimentos. Em termos de oportunidades, é claro, eu fui aqui só a dar algumas, podemos discutir agora no final se tiverem interesse neste tipo de tecnologias. É sempre possível a criação também de novos negócios nesta área, para produzir, para prestar serviços. Pode haver parcerias com o Governo Regional, porque uma série de secretarias adquiriram já drones e vão adquirir mais ainda no futuro próximo. Eu, como pertencente à Universidade dos Açores, mais propriamente à Faculdade de Ciências Agrárias, e no início não referi ao IITA, que é Instituto de Investigação de Tecnologias Agrárias e do Ambiente, que temos, como João já disse aqui, temos o know-how e estamos disponíveis a qualquer altura para partilhar o que sabemos convosco e poder aconselhar e tirar dúvidas caso seja necessário. Há aqui uma oportunidade muito grande. Isto é a opinião pessoal, a correleta obviamente é património e é algo que não deve nunca acabar, porque faz parte da paisagem desta região, mas em termos de produtividade e se calhar de qualidade, era interessante estudar, portanto, a criação de novas áreas de vinha. Se for aramada, é mais fácil o tratamento delas, é possível alguma mecanização, mas era interessante ser estudado para perceber se há algum benefício depois efetivo na qualidade da uva ou mesmo dos vinhos nestas duas diferentes abordagens. Tinha aqui mais uma coisa, isto é rápido. Na Universidade dos Açores temos toda esta informação disponível. É possível, isto foi um artigo que foi publicado numa revista internacional, em que nós, para todas as ilhas, conseguimos gerar as áreas de potencial para crescimento das vinhas. Inclusivamente, com as previsões das alterações climáticas, temos novos mapas de temperatura, precipitação e umidade e conseguimos prever quais são as zonas que, no futuro, se tornarão também aptas para a produção de vinho e de uva. E dou por terminada a minha apresentação. Peço desculpa porque ultrapassei a minha hora. Tentei ser o mais breve possível.